Bem-vindo ao nosso canal. Hoje, vamos te levar a uma das histórias mais emocionantes da Bíblia. Uma jornada de fé, resiliência e superação. Acompanhe a incrível vida de José do Egito. A história de José do Egito é uma narrativa clássica que se destaca no contexto bíblico como uma das mais inspiradoras e emocionantes jornadas de fé, resiliência e superação. A história de José não é apenas um relato antigo sobre traição e redenção, mas um ensinamento profundo sobre como os desafios e as adversidades podem ser transformados em oportunidades para o crescimento espiritual e a realização de um propósito divino. José, filho de Jacó e Raquel, é apresentado como um jovem sonhador, dotado de dons especiais para interpretar sonhos. Desde a sua juventude, ele é marcado por uma experiência singular da revelação de sonhos que sugerem um futuro de grandeza. No entanto, sua trajetória não seria fácil. Ao compartilhar seus sonhos com sua família, José desperta a inveja e o ressentimento de seus irmãos, que o veem como um jovem arrogante favorecido por seu pai. A narrativa se desenrola com um episódio de traição devastador. Seus irmãos decidem vendê-lo como escravo para mercadores ismaelitas, o que o leva ao Egito. Este evento trágico parece, à primeira vista, o fim dos sonhos de José. No entanto, ao longo de sua vida no Egito, ele demonstra uma resiliência inabalável, permanecendo fiel à sua fé e aos seus valores, mesmo diante de múltiplos desafios, incluindo a tentação e a injustiça. José passa por várias fases em sua vida no Egito, desde ser escravo na casa de Potifar, até ser injustamente preso por acusações falsas. Durante sua permanência na prisão, ele continua a usar seus dons para interpretar os sonhos dos outros prisioneiros, o que eventualmente o leva à presença do próprio Faraó. A habilidade de José para interpretar o sonho perturbador de Faraó, que previa 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome, é o ponto de virada em sua vida. Graças à sua interpretação precisa e à sua sabedoria na administração dos recursos do Egito, ele é elevado a uma posição de destaque, se tornando o segundo em comando, apenas abaixo do faraó. A história de José ilustra a complexidade das relações humanas, especialmente no contexto familiar. O reencontro com seus irmãos, muitos anos após terem-no vendido como escravo, é uma oportunidade para a redenção e o perdão. José escolhe a misericórdia em vez da vingança, reconhecendo que os eventos de sua vida foram orquestrados para um propósito maior. Ele vê seu sofrimento e exílio como parte do plano divino para salvar sua família e muitas outras pessoas da fome que assolava a terra. A jornada de José do Egito é, portanto, uma lição sobre como enfrentar as adversidades com coragem e fé, e como o perdão e a reconciliação podem curar feridas profundas. Mais do que uma simples história de superação, ela é um testemunho do poder da fé em transformar tragédias em triunfos. Ao longo deste livro, exploraremos cada etapa dessa jornada, desde os primeiros sonhos de José até seu legado duradouro. Capítulo 1 – No sonho de José. José era o filho favorito de Jacó, nascido na velhice de seu pai, e dotado de uma beleza singular e uma personalidade cativante. Mas o que realmente o distinguia eram seus sonhos. Certa noite, José teve um sonho que o intrigou profundamente. Ele viu a si mesmo e seus irmãos atando feixes de trigo no campo, e o seu feixe se levantou e ficou de pé, enquanto os feixes dos seus irmãos se curvavam diante do seu. Quando ele compartilhou o sonho com seus irmãos, a reação foi de escárnio e indignação. Por acaso reinarás sobre nós? Eles questionaram com raiva. José, no entanto, continuou a ter sonhos que indicavam um futuro de liderança e destaque. O comportamento de José e a preferência de seu pai por ele geraram um ressentimento crescente entre seus irmãos. O favoritismo de Jacó se tornava evidente nas roupas luxuosas que ele lhe dava, como a famosa túnica de várias cores, que destacava ainda mais a diferença de tratamento. A combinação de favoritismo paterno e os sonhos proféticos de José gerava uma tensão crescente na família. Apesar das reações negativas de seus irmãos, José não podia ignorar os sonhos que recebia. Ele sentia que havia algo de especial neles, algo que ele ainda não compreendia completamente. Esses sonhos não eram apenas visões aleatórias, mas prenúncios de um destino maior que estava reservado para ele. Enquanto José buscava entender o significado por trás de suas visões, seus irmãos planejavam uma forma de se livrar dele e, com isso, dos sonhos que tanto os incomodavam. Nos próximos capítulos,
veremos como esses sonhos se tornaram o ponto de partida para uma série de eventos dramáticos que mudariam o curso da vida de José para sempre. A venda para os mercadores, a vida como escravo no Egito, e a trajetória de ascensão e queda que o levariam ao ápice do poder são os elementos que formam essa história de fé inabalável e superação. Capítulo 2 – A inveja dos irmãos. A inveja é uma semente que, quando plantada no coração, pode dar origem a ações cruéis e devastadoras. No caso dos irmãos de José, essa semente começou a germinar cedo, alimentada pela preferência de Jacó por seu filho mais jovem. José, nascido em um momento tardio na vida de Jacó e fruto do amor com Raquel, tinha um lugar especial no coração do pai. Essa preferência se manifestava de forma evidente, especialmente por meio da famosa túnica de várias cores, que Jacó presenteou a José, simbolizando o amor e o favoritismo que os outros irmãos não recebiam. A túnica, rica em detalhes e cores, era mais do que uma peça de vestuário, era um símbolo de distinção. Sempre que José a usava, era um lembrete constante para os irmãos de que ele era o favorito do pai. Enquanto os outros trabalhavam arduamente nos campos, muitas vezes José era poupado dos trabalhos mais pesados, o que intensificava ainda mais o ressentimento. Porém, o que realmente fez com que a raiva dos irmãos crescesse foi a atitude de José em compartilhar seus sonhos com eles. Ele parecia não perceber o efeito que suas palavras tinham sobre seus irmãos, ou talvez acreditasse que suas visões fossem tão significativas que precisavam ser contadas, independentemente das consequências. Certa manhã, José reuniu seus irmãos para relatar mais um sonho e tive outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Esse sonho, ainda mais provocativo que o anterior, deixava claro que, não apenas os seus irmãos, mas até mesmo seu pai e sua mãe estariam destinados a se curvar diante dele. Ao ouvirem isso, os irmãos de José ficaram furiosos. A ideia de que um dia se inclinariam diante do irmão mais novo era insuportável. Mesmo Jacó, que havia sido indulgente com José em outras ocasiões, repreendeu-o, dizendo: "Que sonho é esse que tiveste? Será que eu, tua mãe e teus irmãos viremos a nos prostrar em terra diante de ti?" Contudo, embora Jacó tivesse repreendido José em público, ele guardou aquelas palavras em seu coração, refletindo sobre o significado dos sonhos de seu filho. A inveja dos irmãos não era apenas fruto da preferência do pai e dos sonhos de José, era também resultado da própria insegurança e rivalidade que existia entre eles. Os filhos de Jacó eram de diferentes esposas e concubinas, o que gerava tensões familiares e sentimentos de inferioridade. Ver José constantemente destacado como favorito apenas exacerbava essas feridas. Assim, o ressentimento lentamente se transformou em ódio e a ideia de se livrar de José começou a surgir. A oportunidade para concretizar essa ideia não demorou a aparecer. Certo dia, Jacó enviou José para verificar como seus irmãos estavam no pastoreio do rebanho, que se encontrava distante em Dotã. Quando eles avistaram José se aproximando ao longe, vestindo sua túnica colorida, os sentimentos de ira e ciúme vieram à tona. "Lá vem o sonhador", disseram uns aos outros. "Vamos matá-lo e jogar seu corpo em uma das cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vamos ver então o que será dos seus sonhos." A decisão de matar o próprio irmão foi um reflexo da raiva acumulada e da sensação de desprezo que sentiam. Contudo, havia entre os irmãos alguém que não estava completamente de acordo com essa resolução cruel. Rúben, o primogênito, tentou dissuadi-los, sugerindo que apenas lançassem José em uma cisterna vazia, sem tirar sua vida. Sua intenção era resgatar José mais tarde e levá-lo de volta a seu pai. Os irmãos concordaram com a sugestão de Rúben e, quando José chegou, arrancaram-lhe a túnica e o jogaram na cisterna. José, atordoado e assustado, não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Aqueles eram seus irmãos, sua própria família, que agora o tratavam com tamanha crueldade. Dentro da cisterna fria e escura, ele sentiu a solidão e o desespero crescerem. Não havia água ali, mas o vazio e a escuridão eram tão profundos que pareciam afogar sua esperança. Enquanto José clamava por socorro, seus irmãos sentaram-se para comer, como se nada tivesse acontecido. Foi nesse momento que uma caravana de mercadores ismaelitas surgiu ao longe, viajando em direção ao Egito.
Vendo uma nova oportunidade, Judá sugeriu que, em vez de matar o irmão, eles poderiam vendê-lo como escravo. O que ganharemos matando nosso irmão e escondendo seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, assim não seremos culpados por sua morte, pois ele é nosso irmão, nossa própria carne. A proposta de Judá foi aceita pelos demais, e José foi retirado da cisterna e vendido por 20 moedas de prata aos mercadores. Enquanto ele era levado amarrado em direção ao Egito, a sensação de traição e abandono consumia. Aquilo que parecia ser o fim de seus sonhos era, na verdade, o começo de uma jornada inesperada que o levaria a um destino além de sua compreensão. Para os irmãos, o sentimento de alívio por terem se livrado de José logo foi substituído pela necessidade de enganar seu pai. Eles mancharam a túnica de José com sangue de cabra e a levaram a Jacó, que, ao vê-la, desabou em tristeza profunda, acreditando que uma fera havia devorado seu amado filho. A dor de Jacó foi tão grande que recusou qualquer consolo, dizendo que choraria por José até o dia de sua morte. Esse capítulo revela a extensão da inveja e das rivalidades familiares, mostrando como o rancor pode levar a ações impensáveis. No entanto, é apenas o começo da transformação de José e do plano maior que estava sendo traçado para a sua vida. Capítulo 3 – E a venda de José. Enquanto a caravana de mercadores seguia o caminho para o Egito, José, agora um jovem acorrentado, refletia sobre a súbita mudança em sua vida. Apenas algumas horas antes, ele estava livre, na companhia de sua família, e agora se via vendido como escravo, destinado a um futuro incerto. A dor da traição de seus irmãos pesava mais do que as correntes que prendiam seus pulsos. Seus sonhos de grandeza pareciam cada vez mais distantes e irreais. A jornada até o Egito era longa e árdua. Os mercadores ismaelitas transportavam especiarias, bálsamo e mirra, mercadorias valiosas para o comércio, e tratavam José como apenas mais uma de suas posses. Para ele, cada passo em direção ao desconhecido era carregado de medo e desesperança. No entanto, mesmo em meio à escuridão de sua situação, José buscava força na fé que havia herdado de seu pai, Jacó, e de seu avô, Isaque. Ele sabia que o Deus de seus antepassados era capaz de transformar o destino de uma pessoa, por mais desesperador que fosse. Ao chegarem ao Egito, os mercadores levaram José ao mercado de escravos, um local movimentado e repleto de barulho, onde seres humanos eram vendidos como mercadorias. Lá, José experimentou o horror de ser avaliado como se fosse um objeto, enquanto os compradores examinavam seus dentes, músculos e saúde geral. Sentindo-se humilhado e impotente, ele aguardava seu destino, sem saber qual seria o próximo capítulo de sua vida. Foi então que Potifar, um oficial importante e capitão da guarda do faraó, aproximou-se do estande onde José estava sendo vendido. Potifar era um homem de alta posição na corte egípcia, responsável pela segurança do rei, e sua aparência imponente demonstrava autoridade. Ao ver José, ele notou algo diferente naquele jovem hebreu. Potifar decidiu comprá-lo, pagando o preço estipulado, e o levou para sua casa, onde José serviria como escravo. Na casa de Potifar, José começou sua nova vida de servidão, uma realidade muito distante da vida que conhecia em Canaã. Ele foi designado para realizar tarefas cotidianas e trabalhos domésticos, muitas vezes duros e exigentes. No entanto, José manteve uma atitude diferente dos outros servos. Ele era dedicado, eficiente e demonstrava uma sabedoria incomum para a sua idade. Isso não passou despercebido por Potifar, que, com o tempo, começou a confiar cada vez mais em José, percebendo que tudo o que ele tocava prosperava. A Bíblia menciona que o Senhor estava com José, e ele era um homem próspero, Gênesis 39:2. Esse favor divino se manifestava em tudo o que ele fazia, trazendo sucesso às atividades da casa de Potifar. Reconhecendo o valor de José, Potifar decidiu promovê-lo, colocando-o como responsável por toda a sua casa e negócios. Com o tempo, José deixou de ser apenas um escravo comum e passou a administrar todos os bens do oficial, tornando-se uma espécie de mordomo-chefe. Ele tinha autoridade sobre os outros servos e cuidava de todas as questões administrativas, desde os armazéns até as colheitas. Durante esse período, a vida de José começou a melhorar, e ele pôde experimentar um grau de respeito e conforto que jamais imaginou alcançar novamente após ser vendido como escravo. No entanto, nem tudo seria fácil. Um novo desafio surgiria:
colocando à prova não apenas sua competência, mas também sua integridade e fé. A esposa de Potifar, uma mulher de rara beleza, começou a observar José com outros olhos. A presença do jovem hebreu em sua casa não apenas trouxe prosperidade, mas também despertou nela um desejo insaciável. Ela passou a se aproximar dele com insinuações cada vez mais explícitas, tentando seduzi-lo. "Deita-te comigo", dizia ela, dia após dia, com insistência. No entanto, José, fiel aos princípios de sua fé e leal ao seu senhor, sempre recusava, argumentando que não poderia cometer tal pecado contra Deus e trair a confiança de Potifar. A situação se agravou quando, um dia, encontrando José sozinho em casa, a esposa de Potifar agarrou-o pela túnica, insistindo para que ele se deitasse com ela. José, num gesto de desespero e firmeza, escapou das mãos dela, deixando sua túnica para trás e fugindo do local. Enfurecida e humilhada por ter sido rejeitada, a esposa de Potifar decidiu vingar-se, acusando José de tentativa de abuso. Ela chamou os servos, e segurando a túnica dele em suas mãos, gritou que o hebreu tentará atacá-la. Quando Potifar chegou em casa, ouviu a versão de sua esposa e, sentindo-se traído e ultrajado, não teve outra escolha senão mandar José para a prisão, um local reservado para os prisioneiros do rei. José, mais uma vez, se via no fundo do poço. A mesma túnica que outrora fora símbolo de seu favoritismo e o identificara como especial em sua família agora se tornava a prova de sua suposta culpa, condenando-o injustamente. Mesmo na prisão, o Senhor continuava com José. Seu comportamento e caráter se destacaram tanto que o carcereiro-chefe o colocou como responsável pelos outros prisioneiros, confiando-lhe tarefas de supervisão. O que parecia ser o ponto mais baixo de sua vida seria, na verdade, a preparação para algo muito maior. As habilidades de liderança de José e sua capacidade de interpretar sonhos continuariam a se manifestar, traçando um caminho improvável para sua futura ascensão. O próximo capítulo irá explorar a permanência de José na prisão, onde ele interpretará sonhos que mudarão o rumo de sua vida e o destino do Egito. Capítulo 4 – E a vida no Egito e a prisão. A vida na prisão era dura e implacável, mas José continuava a demonstrar o mesmo caráter resiliente e fiel que sempre o havia distinguido. Mesmo na adversidade, ele encontrava formas de prosperar, pois, como a Bíblia menciona, o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe favor aos olhos do carcereiro-chefe, ou Gênesis 39:21. Sob a supervisão do carcereiro, José ganhou responsabilidades cada vez maiores, sendo encarregado de cuidar dos outros prisioneiros e administrar os serviços do local. Essa posição permitiu que ele mantivesse sua dignidade e permanecesse ativo, mesmo em um ambiente de total desesperança. Dentro daquela prisão, porém, Deus estava trabalhando silenciosamente para preparar José para um futuro que ele jamais poderia imaginar. Certo dia, chegaram ao cárcere 2 novos prisioneiros, o copeiro e o padeiro do faraó, que haviam ofendido o rei e foram encarcerados por ordem dele. Esses 2 homens eram figuras importantes na corte, responsáveis por servir ao rei e cuidar de sua alimentação. Sua queda em desgraça indicava que o faraó havia perdido a confiança neles, o que, na corte egípcia, significava risco de vida. José, sempre atento e disposto a ajudar, foi designado para cuidar desses prisioneiros de alta patente. Ele percebeu que ambos estavam perturbados e com semblantes tristes. Quando lhes perguntou o motivo de tal angústia, os homens responderam que haviam tido sonhos perturbadores na noite anterior e não encontravam ninguém que pudesse interpretá-los. Em uma época em que os sonhos eram vistos como mensagens divinas ou presságios, a falta de interpretação causava grande apreensão. José, confiando em Deus, respondeu: "A interpretação dos sonhos não pertence a Deus? Contem-me, então, os sonhos de vocês." Primeiro, o copeiro-chefe contou seu sonho. Ele havia sonhado com uma videira que tinha 3 ramos. À medida que os ramos brotavam, floresciam e produziam cachos de uvas maduras. No sonho, ele espremia as uvas no copo do faraó e o entregava ao rei. José, ouvindo atentamente, explicou o significado do sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó levantará a sua cabeça e o restituirá ao seu cargo, e você servirá novamente o copo nas mãos dele, como fazia antes. Ao terminar a interpretação, José fez um pedido ao copeiro-chefe: "Lembre-se de mim quando estiver em uma posição favorável novamente."
Mostre bondade para comigo e fale de mim ao faraó, para que eu possa sair desta prisão, pois fui injustamente trazido para cá. Em seguida, o padeiro-chefe, vendo que a interpretação do sonho do copeiro havia sido positiva, contou a José o seu próprio sonho. Dele sonhara que carregava 3 cestos de pão na cabeça, e no cesto de cima havia uma variedade de produtos de panificação para o faraó, mas as aves vinham e comiam o pão do cesto. José, no entanto, trouxe uma interpretação bem diferente e perturbadora para o padeiro. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó levantará a sua cabeça e o fará ser enforcado, e as aves comerão a sua carne. O padeiro recebeu essa interpretação com evidente apreensão, pois compreendia que seu futuro estava selado de maneira trágica. 3 dias depois, como José havia previsto, ocorreu a celebração do aniversário do faraó, ocasião em que o rei perdoou o copeiro-chefe e o restituiu ao seu cargo, enquanto o padeiro-chefe foi enforcado. As interpretações dos sonhos se cumpriram exatamente como José havia explicado. No entanto, o copeiro, ao retornar à sua posição, não cumpriu a promessa feita a José e o esqueceu. José permaneceu na prisão, esperando, sem saber que esse período de esquecimento fazia parte de um plano maior. Passaram-se 2 anos até que uma nova oportunidade surgisse, desta vez vinda do próprio faraó. O rei do Egito teve 2 sonhos perturbadores na mesma noite, que o deixaram profundamente inquieto. No primeiro, ele sonhou com 7 vacas gordas e saudáveis que saíam do rio Nilo, seguidas por 7 vacas magras e famintas, que devoravam as vacas gordas. No segundo sonho, o faraó viu 7 espigas de trigo cheias e boas, que brotavam em uma única haste, e logo depois, 7 espigas secas e queimadas pelo vento leste, que devoravam as espigas boas. Nenhum dos magos ou sábios do Egito conseguia interpretar os sonhos do faraó, o que aumentava a ansiedade e frustração do rei. Foi então que o copeiro-chefe finalmente se lembrou de José. Ele contou ao faraó sobre o jovem hebreu que havia interpretado corretamente os sonhos dele e do padeiro na prisão. O faraó, desesperado por respostas, mandou chamar José imediatamente. Este foi um momento decisivo na vida de José. Da escuridão do cárcere, ele seria trazido à presença do homem mais poderoso do Egito, para dar sentido aos sonhos que atormentavam o rei. Ao ser trazido diante do faraó, José demonstrou humildade e confiança em Deus. Quando o faraó lhe disse que ouvirá falar de sua habilidade de interpretar sonhos, José respondeu: "Isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável." Com essas palavras, ele reconhecia que sua capacidade vinha de uma fonte divina e não de sua própria sabedoria. Capítulo 5 da Ascensão de José. José foi levado da prisão à presença do faraó, onde se deparou com uma oportunidade única e desafiadora. Ele estava diante do homem mais poderoso do Egito, que esperava ansiosamente por uma explicação para seus perturbadores sonhos. José, com calma e sabedoria, ouviu atentamente enquanto o faraó relatava as visões: 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras, e 7 espigas de trigo cheias sendo engolidas por 7 espigas secas e queimadas pelo vento. O faraó parecia estar em busca de uma resposta urgente, já que nenhum dos magos do reino havia conseguido decifrar o significado dos sonhos. José, ciente da importância daquele momento, respondeu com firmeza: "Os 2 sonhos do faraó têm o mesmo significado." Deus revelou ao faraó o que está para acontecer. Ele prosseguiu explicando que as 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representavam 7 anos de grande abundância que sobreviriam ao Egito, enquanto as 7 vacas magras e as 7 espigas secas simbolizavam 7 anos de fome que viriam logo em seguida, consumindo toda a prosperidade acumulada. José deixou claro que a fome seria tão severa que apagaria a memória dos anos de fartura. A duplicidade do sonho, segundo ele, significava que Deus havia decretado isso e que o acontecimento era iminente. Perante essa revelação, o faraó ficou impressionado não apenas com a clareza da interpretação de José, mas também com a sabedoria contida em suas palavras. Mas José não se limitou a interpretar os sonhos, ele ousou sugerir um plano para lidar com a situação. Portanto, procure o faraó um homem sensato e sábio e o coloque sobre a terra do Egito. Que o faraó nomeie comissários para recolher a 5ª parte das colheitas durante os 7 anos de abundância e armazená-las. Esse suprimento servirá de reserva para os anos de fome que virão, para que o país não pereça.
O faraó, impressionado com a sensatez de José e reconhecendo nele uma sabedoria que ultrapassava a dos sábios e magos egípcios, tomou uma decisão surpreendente. Ele declarou: visto que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão sensato e sábio quanto você. Você estará à frente do meu palácio, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Com essas palavras, José foi promovido da condição de escravo e prisioneiro ao posto de governador do Egito, tornando-se o segundo homem mais poderoso do reino. O faraó colocou o anel de sinete real no dedo de José, vestiu-o com roupas finas de linho e lhe deu um colar de ouro, sinais exteriores de sua nova posição. Ele também forneceu a José uma carruagem real e ordenou que todos se curvassem diante dele enquanto ele passava, simbolizando a autoridade e o respeito que José agora possuía. Como parte de sua integração à vida egípcia, José recebeu um novo nome, Rafenate-Paneia, e se casou com Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Esse casamento o aproximava ainda mais das elites egípcias, consolidando sua posição e influência no governo. Através desse matrimônio, José iniciou uma nova etapa de sua vida, marcada pela prosperidade e poder. Nos 7 anos seguintes, José implementou o plano que havia sugerido ao faraó. Durante os anos de abundância, ele supervisionou a coleta de uma parte das colheitas em todo o Egito, armazenando o excedente em grandes depósitos em várias cidades. A quantidade de grãos era tamanha que se tornou impossível mensurá-la, tal era a fartura daqueles anos. José, com sua habilidade administrativa e visão estratégica, garantiu que o país estivesse preparado para enfrentar os anos difíceis que se aproximavam. Enquanto isso, José e Asenate tiveram 2 filhos. O primeiro, Manassés, recebeu esse nome porque, nas palavras de José, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. O segundo filho, Efraim, recebeu o nome que significa o Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Esses nomes refletiam a trajetória de vida de José, marcada pela superação de adversidades e pela bênção que ele experimentava mesmo em terras estrangeiras. Quando os 7 anos de fartura chegaram ao fim, os tempos de escassez começaram, assim como José havia previsto. A fome não se limitou ao Egito, e estendeu-se a todas as terras vizinhas, causando grande desespero e levando muitas pessoas a buscar sustento onde fosse possível. No Egito, porém, havia alimento em abundância, graças às reservas acumuladas durante os anos de prosperidade. O povo egípcio e habitantes de outras regiões vinham a José para comprar grãos, e ele distribuía o alimento conforme as ordens do faraó. A fome também atingiu a terra de Canaã, onde a família de José residia. Jacó, seu pai, ouviu falar que havia trigo no Egito e mandou seus filhos, exceto Benjamim, o mais novo, para comprar grãos, a fim de garantir a sobrevivência da família. Os irmãos de José, sem saber que o destino os conduzia a um reencontro inesperado, partiram em direção ao Egito, onde suas vidas mudariam para sempre. Capítulo 6 – No reencontro com os irmãos. A fome devastava toda a região, e a situação na casa de Jacó se tornava cada vez mais desesperadora. Ao saber que no Egito havia grãos para vender, Jacó enviou 10 de seus filhos para lá, mantendo apenas Benjamim, o mais novo, em casa. Jacó não queria arriscar a vida do filho mais jovem, especialmente depois da perda de José, a quem ele ainda acreditava estar morto. Os 10 irmãos partiram em direção ao Egito, sem imaginar que o governador do país, responsável pela venda de grãos, era o próprio José, aquele que eles haviam traído e vendido como escravo anos antes. Quando os irmãos chegaram ao Egito e foram conduzidos à presença de José, eles não o reconheceram. José, agora um homem maduro, trajando vestes egípcias e falando através de um intérprete, parecia completamente diferente do jovem hebreu que eles haviam deixado para trás. Ao vê-los, José imediatamente os reconheceu, mas manteve sua identidade em segredo. As lembranças dolorosas da traição vieram à tona, mas ele controlou suas emoções e decidiu testar seus irmãos para ver se haviam mudado desde o dia em que o venderam. José os tratou com severidade, acusando-os de serem espiões que vieram para explorar a vulnerabilidade do Egito. Surpresos e assustados com a acusação, os irmãos se defenderam, explicando que eram filhos de um mesmo pai e que vieram apenas para comprar alimento. Eles mencionaram que tinham mais um irmão que ficou em casa com o pai, e outro que havia desaparecido.
Esse comentário tocou profundamente o coração de José, mas ele não demonstrou e insistiu na acusação, exigindo provas da veracidade de suas palavras. Para testá-los, José decretou que um dos irmãos ficasse preso enquanto os outros voltassem para casa e trouxessem Benjamim, o irmão mais novo, como prova de que estavam falando a verdade. Simeão foi o escolhido para ficar detido, enquanto os outros retornavam a Canaã. José também ordenou secretamente que o dinheiro que eles haviam trazido para comprar o trigo fosse devolvido e colocado nos sacos de grãos, um gesto que os confundiu e os fez temer que estivessem sendo incriminados. Quando os irmãos chegaram em casa e relataram tudo a Jacó, ele ficou angustiado e relutante em permitir que Benjamim fosse levado ao Egito. A lembrança da perda de José ainda o assombrava, e ele temia perder também o filho mais novo. Mas conforme o tempo passava e a fome se intensificava, a necessidade de mais alimentos forçou Jacó a reconsiderar. Judá, um dos irmãos, garantiu que protegeria Benjamim com sua própria vida, convencendo o pai a permitir a viagem. Assim, os irmãos voltaram ao Egito, levando Benjamim com eles. Quando José os viu novamente e percebeu que Benjamim estava entre eles, ele sentiu uma emoção profunda, pois aquele era o único irmão que não havia participado de sua venda como escravo. José organizou um banquete em sua casa e convidou seus irmãos para participarem. Durante o banquete, ele foi especialmente gentil com Benjamim, dando-lhe porções de comida 5 vezes maiores que as dos outros, um gesto que despertou a curiosidade dos irmãos, mas eles ainda não compreendiam o que estava acontecendo. Antes de deixar os irmãos partirem de volta para Canaã, José decidiu fazer mais um teste. Ele ordenou que seus servos enchessem os sacos de grãos dos irmãos e, novamente, devolvessem o dinheiro deles. Além disso, ele pediu que colocassem sua taça de prata no saco de Benjamim. Quando os irmãos partiram, José enviou seus homens para alcançá-los e acusá-los de roubo. Ao encontrarem a taça no saco de Benjamim, os irmãos ficaram aterrorizados e voltaram imediatamente para o palácio de José. De volta à presença de José, os irmãos se prostraram diante dele, implorando por misericórdia. Judá, em um ato de extrema humildade e arrependimento, se ofereceu para ficar como escravo no lugar de Benjamim, para que o mais jovem pudesse voltar para casa e não causar mais sofrimento ao pai deles, Jacó. Esse ato de Judá foi um sinal claro para José de que seus irmãos haviam mudado, eles não eram mais os mesmos que o haviam vendido por ciúmes e inveja. Ao ver a sinceridade e o arrependimento dos irmãos, José não pôde mais conter suas emoções. Ele ordenou que todos os egípcios saíssem da sala e, em lágrimas, revelou sua verdadeira identidade: eu sou José, o irmão de vocês, aquele que vocês venderam para o Egito. A notícia os pegou de surpresa, e, tomados pelo pavor, não sabiam o que esperar. A ideia de que o poderoso governador egípcio era o irmão que haviam traído os deixou sem palavras. José, porém, não estava em busca de vingança. Ele confortou seus irmãos, dizendo: não se preocupem nem se culpem por terem me vendido, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos sem cultivo nem colheita. Deus me enviou à frente de vocês para preservar um remanescente na terra e para salvar as suas vidas com grande livramento. Com essas palavras, José mostrou que enxergava a mão de Deus em tudo o que lhe havia acontecido, transformando até os piores momentos de sua vida em parte de um plano maior. Ele pediu que seus irmãos voltassem para Canaã e trouxessem seu pai, para que toda a família pudesse se estabelecer no Egito, na terra de Gósen, onde teriam sustento durante o restante dos anos de fome. Capítulo 7 – Do reencontro com Jacó e a reunião da família. Quando os irmãos de José retornaram a Canaã com a incrível notícia de que José ainda estava vivo e era o governador do Egito, Jacó, inicialmente, não conseguiu acreditar. A ideia parecia impossível, ele havia lamentado a perda de seu filho amado por tantos anos, e o choque da revelação deixou-o incrédulo. No entanto, ao ver os carros e provisões enviados por José, o coração de Jacó foi preenchido com esperança e, por fim, ele exclamou: basta! O meu filho José ainda está vivo. Eu irei vê-lo antes de morrer. A jornada para o Egito foi longa e cheia de emoções para Jacó e sua família. Ao chegar, José partiu em sua carruagem para encontrar o pai, e o reencontro entre eles foi profundamente comovente. Quando se viram, José se lançou ao pescoço de Jacó e chorou por um longo tempo. Jacó,
com lágrimas nos olhos, disse: agora posso morrer em paz, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Aquilo representava o fechamento de um ciclo doloroso e a restauração de uma relação que, para Jacó, havia sido perdida para sempre. José, então, orientou sua família sobre como se apresentarem ao faraó. Ele planejou que seus irmãos dissessem que eram pastores de ovelhas, uma profissão desprezada pelos egípcios, para que assim o faraó os deixasse viver na terra de Gósen, uma região fértil e propícia para a criação de gado, mais afastada dos grandes centros egípcios. Isso permitiria que a família de Israel se mantivesse unida e preservasse seus costumes, sem se misturar excessivamente com a cultura egípcia. Quando José apresentou 5 de seus irmãos ao faraó, o rei perguntou-lhes sobre suas ocupações, e eles responderam conforme José havia orientado, dizendo que eram pastores e vieram para buscar abrigo no Egito devido à severa fome em Canaã. O faraó, satisfeito com as palavras dos irmãos, concedeu-lhes a terra de Gósen para habitarem e disse a José: se houver entre eles homens capazes, coloque-os como responsáveis pelo meu próprio gado. Em seguida, José trouxe Jacó para se encontrar com o faraó. O patriarca, já avançado em idade, abençoou o rei do Egito, e este, impressionado com a aparência idosa de Jacó, perguntou quantos anos ele tinha. Jacó respondeu: tenho 130 anos. Foram poucos e difíceis os anos da minha vida, e eles não alcançam os anos de vida dos meus antepassados. Jacó, com essa resposta, expressava a dor e as provações que marcaram sua jornada, mas também reconhecia o cuidado providencial de Deus que o sustentara até aquele momento. Com a família de Israel estabelecida em Gósen, José continuou a desempenhar um papel essencial na administração do Egito durante os anos de fome. A escassez se agravava, e muitas pessoas, tanto egípcios quanto estrangeiros, esgotavam seus recursos para comprar alimentos. Quando o dinheiro das pessoas acabou, José propôs que trocassem seus rebanhos e posses por grãos. Nos anos seguintes, quando também os animais se esgotaram, os egípcios se ofereceram como servos e entregaram suas terras ao faraó em troca de alimentos, tornando o faraó proprietário de quase todas as terras do Egito. Como medida de governança, José instituiu um sistema em que os agricultores dariam a 5ª parte de sua colheita ao faraó, ficando o restante para seu sustento. Essa medida garantiu a sobrevivência do povo durante a crise e fortaleceu o poder real. Durante esses anos difíceis, a família de Jacó prosperou em Gósen. Eles se multiplicaram e se tornaram numerosos, conforme a promessa de Deus a Abraão, de que seus descendentes se tornariam uma grande nação. Jacó, agora mais tranquilo, pôde ver seus netos e bisnetos crescerem, testemunhando o cumprimento das promessas divinas mesmo em terras estrangeiras. Quando Jacó sentiu que seus dias estavam se aproximando do fim, ele chamou José para fazer um pedido importante. Ele pediu que seu filho não o enterrasse no Egito, mas o levasse de volta a Canaã para ser sepultado na cova de Macela, onde estavam seus antepassados, Abraão, Sara, Isaque e Rebeca. José jurou que cumpriria a vontade de seu pai. Além disso, Jacó abençoou os filhos de José, Manassés e Efraim, adotando-os como seus próprios filhos. Durante a bênção, Jacó cruzou as mãos, colocando a mão direita sobre Efraim, o mais novo, e a mão esquerda sobre Manassés, o mais velho, contrariando a expectativa de José. Quando este tentou corrigir seu pai, Jacó afirmou: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, e ele também será grande. Contudo, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão uma multidão de nações. Após abençoar Efraim e Manassés, Jacó reuniu seus filhos para dar-lhes uma bênção profética, revelando o destino de cada uma das tribos que formariam a nação de Israel. Suas palavras eram mais do que simples bênçãos, eram profecias que delineavam o futuro dos descendentes de cada filho, refletindo tanto o caráter individual deles quanto os eventos que viriam a moldar suas tribos. Depois de dar essas instruções e bênçãos, Jacó faleceu aos 147 anos. Seu corpo foi embalsamado, conforme o costume egípcio, e um grande cortejo fúnebre, liderado por José e acompanhado por autoridades egípcias, partiu para Canaã, onde Jacó foi sepultado na cova de Macela, ao lado de seus antepassados. A morte de Jacó trouxe à tona um medo nos irmãos de José. Eles temiam que, com a morte do pai, José pudesse finalmente buscar vingança por todo o mal que lhe haviam causado.
Para tentar apaziguá-lo, enviaram uma mensagem a José dizendo que o último desejo de Jacó era que ele perdoasse seus irmãos. José, ao ouvir isso, chorou. Ele os tranquilizou, dizendo: não temam. Estou eu no lugar de Deus. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para realizar o que agora se vê e salvar muitas vidas. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. Essa atitude de José demonstrou o quanto ele havia amadurecido e superado o passado, escolhendo o caminho do perdão e da reconciliação. Ele compreendeu que todos os acontecimentos de sua vida, por mais dolorosos que fossem, faziam parte de um plano divino maior, que não apenas o elevou a uma posição de destaque, mas também salvou a vida de sua família e de muitos outros. Capítulo 8 – Os últimos dias de José e seu legado. Com o passar dos anos, José continuou a liderar o Egito com sabedoria e dedicação, servindo ao faraó e ao povo de forma exemplar. Ele se tornou uma figura respeitada e amada, não apenas por sua habilidade em administrar o país durante os anos de fome, mas também por seu caráter íntegro e sua disposição em ajudar os outros. A história de José era amplamente conhecida no Egito, e muitos admiravam a forma como ele superara as adversidades e se tornará o salvador da nação. Enquanto governava, José testemunhou o crescimento da sua própria família e da descendência de seu pai, Jacó. Os filhos de Israel se multiplicavam rapidamente, prosperando na terra de Gósen. Os laços entre as tribos se fortaleciam, e o povo de Israel começava a tomar forma como uma nação distinta, embora ainda vivessem como estrangeiros em terras egípcias. José, por sua vez, continuava a ser um pilar de estabilidade e segurança para a família e para o povo egípcio. Os anos passaram, e José envelheceu. Sentindo que seus dias na terra estavam chegando ao fim, ele chamou seus irmãos e a família para lhes transmitir suas últimas palavras e fazer um pedido importante. José recordou a todos a promessa feita por Deus a Abraão, Isaque e Jacó, de que seus descendentes herdariam a terra de Canaã. Ele expressou sua fé inabalável nessa promessa e disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês e os levará desta terra para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. José, então, fez um pedido solene aos seus irmãos: quando Deus os visitar, levem os meus ossos daqui. Ele queria que seus restos mortais fossem enterrados na terra prometida, junto aos seus antepassados, como um sinal de esperança e confiança no cumprimento da aliança divina. Esse pedido de José ressoava como uma declaração de fé no futuro do povo de Israel, mesmo em terras estrangeiras. Depois de fazer essa promessa, José faleceu com a idade de 110 anos. Conforme a tradição egípcia, ele foi embalsamado, e seu corpo colocado em um caixão no Egito, aguardando o momento em que os israelitas seriam libertos e conduzidos para Canaã, conforme a promessa de Deus. Sua morte marcou o fim de uma era para a família de Israel, mas seu legado continuaria a inspirar as gerações futuras. José havia deixado um exemplo de fé, perseverança e perdão, valores que seriam fundamentais para a identidade do povo de Israel nos anos vindouros. Sua capacidade de enxergar a mão de Deus em todas as circunstâncias, transformando os momentos mais sombrios em oportunidades para a realização de um propósito maior, serviu como uma lição de vida para seus descendentes. O legado de José também teve um impacto profundo na cultura egípcia. Durante muitos anos, o Egito foi um refúgio para o povo de Israel, e a contribuição de José para a prosperidade do país foi lembrada com gratidão. No entanto, com o passar do tempo e o surgimento de novas dinastias, a memória de José e dos feitos dos israelitas começou a se desvanecer. Um novo faraó, que não conhecia José, subiu ao poder, e a atitude em relação aos filhos de Israel começou a mudar drasticamente. O novo governante, preocupado com o crescimento rápido da população israelita e temendo que, em caso de guerra, eles pudessem se aliar aos inimigos do Egito, decidiu agir de forma repressiva. Ele ordenou que os israelitas fossem submetidos a trabalhos forçados e que construíssem cidades-armazéns para o faraó, como Pitom e Ramessés. A opressão se intensificou, e a vida dos descendentes de José se tornou extremamente difícil. O que começou como uma acolhida pacífica no Egito se transformou em um período de escravidão e sofrimento para o povo de Israel. Mas mesmo em meio à opressão, a promessa feita por Deus a Abraão, Isaque, Jacó e José não foi esquecida.
Os israelitas continuavam a clamar a Deus por libertação, confiantes de que um dia seriam conduzidos de volta à terra que lhes fora prometida. Os ossos de José, guardados no Egito conforme o desejo dele, tornaram-se um símbolo de esperança e de compromisso com a promessa divina. Eles serviriam como um lembrete constante de que, apesar das circunstâncias adversas, o destino de Israel não estava nas mãos dos opressores, mas nas mãos de Deus. A história de José não apenas moldou a identidade do povo de Israel, mas também os preparou para os desafios futuros, quando Deus, finalmente, enviaria Moisés para libertá-los e guiá-los rumo à terra prometida. E assim, a incrível jornada de José nos ensina que, mesmo diante das adversidades, é possível encontrar esperança e propósito. Sua perseverança e fé inabalável não só o levaram a superar desafios inimagináveis, mas também a se tornar uma fonte de bênçãos para muitos ao seu redor. Que possamos nos inspirar em sua história e lembrar que, independentemente das circunstâncias, sempre há uma luz no fim do túnel. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar suas reflexões nos comentários. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas histórias inspiradoras. Compartilhe suas reflexões nos comentários, queremos saber o que você achou. Até a próxima!